Fala pessoal, Capitão Thiago Carnevale, e nesse vídeo a gente vai falar sobre cardio ou treino de força. E o cardio se faz antes ou depois do treino de força? Mas antes de mais nada eu já te peço, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os curiosos ou com alguém que possa precisar aí aprender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos embora! Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar fazendo uma divisão didática aqui para estar tratando, para estar passando melhor a mensagem para vocês. Primeiro eu vou falar sobre cardio ou treino de força. Depois eu vou falar sobre qual o maior erro nessa história de cardio e treino de força. Depois eu vou falar um pouco sobre o exercício de força, um pouquinho sobre o exercício aeróbico, sobre o cardio, e no final eu vou estar passando para vocês qual é a melhor estratégia. Cardio antes ou cardio depois do treino de força? Então vamos lá. Nessa questão cardio ou treino de força. Aqui está um problema. Porque não existe ou cardio ou treino de força, ou exercício de força ou o cardio. O melhor programa seria aquele que envolvesse os dois tipos de exercício. Para qualquer atividade. Se a pessoa tem o foco no exercício aeróbico, se é uma pessoa do atletismo, o melhor para ela seria fazer também exercício de força, até mesmo para um atleta de fisiculturismo. Para essa pessoa seria melhor se ela incorporasse alguns momentos de cardio no seu programa de treino. Agora eu vou falar sobre o erro, o maior erro nessa história, cardio e treino de força. Primeiro erro, usar o exercício de força como uma estratégia para o emagrecimento. A finalidade do exercício de força deve ser o seu ganho de força e de massa muscular. Essa é a finalidade, jamais para o emagrecimento. Porque o gasto energético do exercício de força é um gasto energético mais baixo. E outra, quando você pensa em emagrecimento, a maior estratégia é o déficit calórico. Você precisa se manter em déficit calórico para você emagrecer. Isso eu já falei em vários vídeos meus aqui, no Instagram, no TikTok. É a única condição para o emagrecimento. Então você não pode usar uma atividade como essa pensando no seu déficit calórico. A estratégia para o exercício de força quando a pessoa está querendo emagrecer é a pessoa construir músculo, preservar seu músculo, preservar sua pele, a integridade dela, minimizar ou evitar ao máximo a flacidez. Essa é a estratégia do exercício de força. Ficar mais forte, não emagrecer. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, comer as calorias que você gasta na sua atividade aeróbica. Usar aquelas calorias para você estar podendo comer mais. Essas calorias queimadas que mostram esses aplicativos que contam as calorias que a gente gasta em nosso treino, eles superestimam esse valor em até 50%, tá? Então é uma estratégia furada. Você vai estar podendo muitas vezes ali estar comendo mais. A pessoa que adota esse tipo de estratégia furada de comer as calorias que ela gasta na sua atividade aeróbica, ela pode estar construindo algum certo tipo de transtorno. Está se punindo com o exercício daquilo que ela comeu. Não. O exercício físico não pode ser visto dessa maneira. Então presta atenção. O emagrecimento é um benefício do exercício físico? Pode ser, sim. É um benefício. Mas está longe de ser o melhor. Você tem que fazer o exercício físico porque você não quer morrer, porque você quer ter mais saúde, porque você não quer ter um câncer no seio, no útero, na próstata, você quer acompanhar os seus filhos, o crescimento deles, viajar mais que seja. Então é para isso que você tem que fazer a sua atividade. Não está se punindo, não usando ela como um meio punitivo para aquilo que você comeu. Não vai dar certo. Então esses são os erros. Usar o exercício de força como uma estratégia para o emagrecimento e comer aquelas calorias que você gastou na sua atividade aeróbica. Vamos falar sobre o exercício de força agora. Eu vejo o exercício de força como um investimento de longo prazo, tá? Por que um investimento de longo prazo? Porque dentre os benefícios do treino de força, ganho de força, ganho de massa muscular, melhora da sua densidade mineral óssea, você não vai conquistar isso em 1 mês, 2 meses. Já coloca lá na frente, 1 ano para frente que seja, tá? Então seria um investimento de longo prazo.
E também são benefícios mais difíceis de conquistar, porém são mais difíceis de você estar perdendo. Se você parou de treinar por um tempo, ficou 1 mês, 2 meses afastado por alguma cirurgia ou por qualquer razão, viagem que seja, você volta a treinar, você vai recuperar isso, tá bom? Em 15 dias, 1 mês, você já recuperou sua massa magra, sua força. Ao contrário da atividade aeróbica, tá bom? A atividade aeróbica, já adiantando aqui, eu já vejo ela como um investimento de curto prazo. Os benefícios para a saúde da atividade aeróbica, do cardio, eles são quase que instantâneos. Controle da pressão arterial, controle da sua glicemia, melhora dos seus níveis de colesterol e triglicérides. O cardio seria a melhor coisa para a sua saúde cardiovascular de uma maneira geral. Benefícios que são conquistados de uma maneira muito rápida. Dias, em poucos dias você já está, legal. Porque também, por mais rápidas que sejam essas conquistas para a saúde com atividade aeróbica, mais rápido vai ser a perda delas caso você interrompa as suas atividades, tá bom? Então por isso que eu vejo a atividade aeróbica como um investimento de curto prazo, tá bom? Ambas são benéficas para a nossa saúde, tá? Ambas têm as suas peculiaridades, as suas individualidades, mas que quando somadas, qualquer programa de treino e qualquer saúde global vai ser melhor. Agora, quando comparado com o exercício de força, o cardio, a atividade aeróbica, gera sim um gasto energético maior, muitas vezes muito maior. E quando a gente fala em emagrecimento, a condição única é o déficit calórico. Mas eu posso estar até me contradizendo aqui em algumas situações. Mas a atividade aeróbica, sim, ela pode ser utilizada como um complemento para o seu déficit calórico, tá bom? Como um leve complemento. Não que você pode deixar o seu déficit calórico de lado, lá, o controle das suas calorias com alimentação, que basta você estar fazendo cardio que você vai emagrecer. Não, jamais. É estratégico você fazer um pouquinho a mais de cardio numa fase de emagrecimento? Sim. Então, por exemplo, se a pessoa tem um evento próximo chegando, no caso de um atleta de fisiculturismo, a competição está próxima, no caso de um casamento chegando, aonde a noiva quer chegar mais magrinha para estar entrando no vestido, ou um convidado, por exemplo, que seja, vale a pena você estar fazendo um pouquinho mais de cardio, tá? Vale a pena, você vai estar aumentando o seu gasto calórico, mas não use isso como uma ferramenta jamais para você estar consumindo as calorias que você queimou na sua atividade. E jamais utilize esse gasto energético da atividade aeróbica como meio de punição para aquilo que você comeu, tá? Porque isso não vai ser nada saudável de um aspecto físico e mental, eu diria, tá bom? Não faça isso. E agora o cardio, se faz antes ou depois do treino de força? Bom, tudo se trata de uma questão de prioridades. Vamos supor que a prioridade da pessoa seja o ganho de massa muscular, ganho de força e de massa muscular. Então, primeiro, vamos pensar no programa de treino ideal. O melhor seria o cardio ser inserido em dias distintos do treino de força. Essa seria a estratégia ideal. Mas nem todos conseguem. Uma situação um pouco menos ideal seria um intervalo de 2 a 6 horas de cada sessão de treino. Você fazer o seu cardio 2 horas após o treino de força ou em até 6 horas após o treino de força. Essa seria uma estratégia bacana pensando no seu ganho de força e de massa muscular. Então agora, vamos cair um pouco mais para a realidade. A grande maioria das pessoas não tem esse tempo para estar fazendo, para estar estruturando o seu treino. Então vamos supor a pessoa que tem 1 hora de treino por dia. Qual seria a melhor estratégia então? O cardio depois do treino de força. Aqui eu estou falando de uma situação onde a prioridade da pessoa seja o ganho de força e ou o ganho de massa muscular. Agora eu vou estar falando aonde a prioridade da pessoa seja a atividade aeróbica dela, seja o cardio dela, seu rendimento na natação, nas diversas modalidades do atletismo. Então, nessa situação,
tá bom? O cardio, ele seria melhor feito antes do treino de força. Porque é aqui que você vai ter que estar dando o máximo do seu esforço, utilizando o máximo das reservas energéticas do seu corpo para o seu rendimento nessa atividade, que é a sua prioridade. E tenha consciência que quando você for fazer o exercício de força após o cardio, você vai perder força aqui, você vai perder rendimento aqui, sem problema. Não é a sua prioridade. É aqui, é no cardio, é nessa atividade que tem que estar o seu investimento. São essas questões de prioridades. O cardio ele vai vir antes, quando sua prioridade é a atividade aeróbica. O cardio vai vir depois, quando a sua prioridade é o exercício de força. Você não quer perder força no seu treino, você quer ter todas as suas reservas energéticas para aquela atividade. Então espero que tenha ficado claro para você. Não existe cardio ou treino de força. O melhor programa de treino seria aquele que envolvesse as duas atividades. Não cometa o erro de utilizar o exercício de força como uma estratégia pro emagrecimento e nem mesmo de consumir as calorias que você queima na sua atividade aeróbica. O exercício de força tem benefícios importantíssimos para a nossa saúde, tá bom? Ganho de força, de massa muscular, melhora da sua densidade mineral óssea, tá joia? Prevenção de lesão em diversas outras modalidades. E a atividade aeróbica, não tenho o que falar, é o melhor que se trata para a nossa saúde cardiovascular. Beleza? Obrigado! É nóis, tamo junto, te amo.